Muito bom dia a todos. É sempre um gosto estar com aqueles que têm o desejo de aprender mais da Palavra de Deus e de estar juntos com aqueles com quem vão passar a eternidade. Muitos aproveitam este solzinho, este sol de inverno quase, para desfrutar, para caminhar, para passear. Mas espero que, como eu costumo dizer, apesar de ser eu o pregador desta manhã, espero que tenham escolhido a melhor parte, que é a parte de quem escuta aos pés do Senhor a Palavra de Deus. Eu gostava de, nesta manhã, desafiar-vos um bocadinho a pensarem sobre formas erradas e depois tentar apontar-vos para a forma correta de ver o que é a Igreja. Uma ideia errada, então nós já vamos à Palavra de Deus, depois para contrapor com estas ideias erradas, que eu considero erradas, que às vezes também a minha boca pode escorregar para certas expressões que nós até podemos dizê-las, mas se nós formos a analisar com alguma frieza e sem o peso da tradição, se calhar vamos chegar à conclusão, eu não devia dizer isto desta maneira. Mas às vezes por uma questão de sermos mais bem entendidos, se calhar às vezes acabamos por dizê-los. Eu já lá vou. Então, há pessoas que dizem, eu não digo, espero que ninguém diga, eu assisto na igreja em Algeriz, ou assisto na igreja num determinado sítio. Normalmente nós assistimos a um espetáculo de teatro, a um espetáculo de cinema, a um espetáculo desportivo. Assistir é algo que se está de fora e assiste-se. Eu posso dizer assisto na igreja em Algeriz, ou noutra qualquer, se o sentido for eu presto assistência aos meus irmãos na igreja num determinado sítio. Mas a mera assistência não é o que se pretende de um membro da igreja Corpo de Cristo. Também há algumas pessoas que dizem, eu frequento a igreja. Frequentar é algo que nós associamos, por exemplo, frequentar um ginásio, frequentar um clube, frequentar qualquer grupo ou atividade. Não se deve dizer isso em relação à igreja. A igreja não é algo que a gente frequenta. Ou vou à igreja. Claro que esta aqui é aquela que nós mais vezes somos capazes de resvalar e dizer. Nós vamos às compras, vamos passear, vamos de férias, normalmente vamos a algo que não é o sítio onde normalmente estamos. Vou passear, normalmente no sítio em casa. Vou às compras, mas o meu sítio normal é de estar em casa. Vou de férias, mas a normalidade é estar em casa. Ir é algo que não é a nossa natureza. A expressão correta não é dizer vou à igreja. Porque não parece que é algo distante de mim. Mas sim, somos igreja. Uma expressão que certamente aqueles que cresceram no Evangelho desde pequeninos, de certeza que a dada altura das suas vidas, eu próprio, lembro-me quando era mais novo, pensar ou dizer tenho de ir à igreja. Eu lembro que quando era mais pequenino, e agora vejo os meus filhos às vezes a fazer isso, não gosto, mas tentar fazer-me de desentendido e arrastar com os pés o sair para ir à igreja, para ir ao culto. Mas quem compreende o que o Senhor Jesus Cristo fez por ele, percebe que não deve ser uma obrigação, algo que eu tenho que fazer, mas sim uma expressão da nossa gratidão. E tal como o Senhor se virou para aquele leproso que tinha sido curado, olhou e perguntou pelos 9. Onde é que estão os 9? Muitas vezes são muitos os que são 10 os que são curados, mas só um volta para agradecer. E esta aqui é que me incomoda-me solenemente e espero que ninguém pense desta maneira. E se está aqui alguém que pensa desta maneira, esta ideia é que está completamente errada, na minha opinião. Eu ando na religião evangélica. Eu até estremeço se eu ouço isto, se ouço alguém dizer
Se há aqui alguém que pensa que isto é uma religião, que é religião evangélica, por favor, pense melhor. Religião é religar. E a única religação, a única forma de nos religarmos com Deus é por meio do Senhor Jesus Cristo. É o único meio pelo qual nós podemos ser reconciliados com Deus. Não é algo que nós aderimos a um determinado conjunto de normas, a um grupo de pessoas, e estas pessoas vão ajudar-nos a religar-nos com Deus. Nada disso. A forma de nos religarmos com Deus é por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Deu a sua vida para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, não é religião evangélica. Ao virmos aqui, também não devemos pensar, eu venho aqui para cumprir um dever para com Deus. Isso é uma ideia muito enraizada no nosso país. Aquela ideia de ir à missa. Ir à missa para prestar um favor, ou, retribuir um favor para com Deus, ou para buscar o favor de Deus. Alguns pensam, eu vou para ganhar o favor de Deus, para que Deus se agrade de mim. Não deve ser isso. Deve ser uma consequência natural de sermos salvos. Também se usa por vezes a expressão que se prestam aqui neste lugar serviços religiosos. E de certa forma é verdade. Alguns dos nossos irmãos serviram os outros com os seus cânticos. Eu agora estou a servir-vos através da exposição e da leitura e da pregação da palavra de Deus. É claro que é um serviço que estou a prestar, mas os outros não devem pensar, eu vou ali para ser servido. Vai-me ser prestado um serviço. Devemos pensar, eu vou ali, vou estar ali com os meus irmãos, e de que forma é que eu os posso servir? E não devemos pensar só quando vamos lá aquela hora e meia que vamos ao culto, é ali que eu vou servir os outros. Ser igreja é muito mais do que isso. Vou ali para receber uma bênção. Novamente, a nossa mentalidade não deve ser o que é que eu posso receber, mas sim o que é que eu posso dar. Parafraseando o antigo presidente dos Estados Unidos, ele dizia, pergunta não o que o teu país pode fazer por ti, mas sim o que tu podes fazer pelo teu país. E nós vamos pensar, o que é que eu posso fazer pela minha igreja? E não o que é que a minha igreja pode fazer por mim. Também não deve ser só, vou ouvir um sermão, vou ali, ouço alguém falar durante algum tempo e vou embora. Isso podem fazer, há muitas mensagens, muitos sermões no YouTube, sermões famosos de pregadores de renome, do passado e do presente. A igreja é muito mais do que isso. O que é a igreja? A igreja, e vamos abrir a palavra de Deus, depois de ver estas ideias que eu considero erradas, vamos ver o que é ser igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. A igreja é uma família espiritual, o corpo de Cristo, composta por todos aqueles que creem no Evangelho da graça de Deus. Isso é que é a igreja. Quando nós falamos hoje em igreja, já vamos ver esta passagem, quando hoje falamos em igreja, estamos a falar de um grupo de pessoas salvos pela graça de Deus. E falamos da igreja do corpo de Cristo, porque a Bíblia várias vezes fala de igreja. Não fala de igreja no Velho Testamento, é verdade, porque igreja é uma palavra grega. Mas é curioso que a palavra, isto é um estudo um bocadinho mais complicado, mas acho que vão perceber. A palavra que nós usamos para a igreja é a palavra eclésia, e que aparece, a palavra eclésia é uma palavra grega, por isso só aparece a partir de Mateus. Mas é curioso que quando Estevão, naquele discurso que ele faz antes de ser apedrejado, ele usa a palavra eclésia para se referir à congregação de Israel no deserto. Portanto, a igreja é um conjunto de pessoas chamados com um propósito. E hoje Deus chama pessoas, através do Evangelho da graça de Deus, salva pessoas individualmente, através do Evangelho da graça de Deus,
e batizou-os no corpo de Cristo. Vamos ver então esta passagem em 1 Coríntios 12, assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Depois ele continua e fala aqui de que se alguém não é mão, não deve ficar triste por não ser pé e por aí fora. Gálatas 3, 26 a 28, fala-nos de uma... Eu acho que muita gente diz esta primeira parte do versículo, mas muita gente diz que somos todos filhos de Deus, e é verdade, mas reparem no que ele diz a seguir. Como é que podemos ser filhos de Deus? Gálatas 3, 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Por todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E em Efésios 1, 22 e 23, falam-nos aqui da igreja que é o seu corpo. Aqui, entre o versículo 22 e o versículo 23, fala da igreja que é o seu corpo. Por isso nós referimos à igreja, o corpo de Cristo, como os crentes salvos pelo Evangelho da Graça de Deus hoje. E depois temos igrejas locais, como esta, que são uma expressão visível da Igreja, Corpo de Cristo. A Igreja, Corpo de Cristo é formada por todos os crentes salvos pela graça de Deus. Depois temos nas localidades igrejas locais que se reúnem para expressar a sua fé. Vimos então o que é que não se faz na Igreja. Não se assiste, não se vai, não se frequenta, não há uma obrigação. Agora, o que é que eu devo pensar quando penso na Igreja? A Bíblia fala-nos em Romanos 16, para aqueles que pensam ter filhos ou pensam escolher nomes para bebés, evite este capítulo. É um capítulo altamente pouco recomendável. Tem nomes que... Alguns vão lá buscar nomes, mas quase nenhum é assim um nome que a gente gosta de dar. E começa logo, Romanos 16. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que recebais do Senhor como convém a santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. O que é que Febe fazia na igreja? Não assistia. Não frequentava, não ia. Ela serve na igreja que está em Cencreia. O que é que o crente deve fazer? É servir. É isto que nós vemos. Biblicamente, o que o crente deve fazer na igreja é servir. Agora, servir como? Há várias passagens que falam daquilo que o crente pode fazer na igreja. E vamos ver Romanos 12, 4. Eu sei que se calhar alguns dos meus irmãos têm uma tradução ligeiramente diferente e quando diz que Febe serve, alguns dizem que Febe é serva. Não, alguém tem essa versão, essa tradução? A Almeida Corrigida Fiel normalmente tem serva na igreja que está em Cencreia. Nós já lá vamos falar um bocadinho sobre isso. Também podemos tirar uma lição daí, penso eu. Então, Romanos 12, 4. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom a exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita a misericórdia com alegria. Vários ministérios, vários serviços que nós podemos fazer e devemos pensar de que forma é que eu posso ajudar a igreja, posso contribuir para o crescimento da igreja. Não devemos pensar só, a igreja é aquele sítio onde eu vou, uma hora, alguém convida um pregador, alguém prepara-se para dar início ao culto e vimos cá,
fazemos de conta que somos uma família grande e feliz e vamos embora cada um para a sua casa. Se a noção de igreja é isso, temos de dizer que estamos muito mal. Imaginem que é uma coisa que nós dizemos que é tão importante para nós, que é o grupo de pessoas que mais nos define enquanto seres humanos, que é pertencermos à igreja. E é algo que nós dedicamos nem 1% da nossa vida. É aqui uma hora. Uma hora em 168, mesmo que seja uma hora e meia em 168, não dá nem 1% do nosso tempo. E se a nossa ideia da igreja é isto, temos de pensar melhor. Temos de pensar de uma forma mais bíblica. 1 Coríntios 12, já lá estivemos. Eu tenho de dizer que não é assunto para agora, mas Paulo, quando escreve aqui algumas das suas cartas, fala aqui de alguns dons que nos podem deixar um pouco desconfortáveis, mas eram dons que estavam em vigor neste tempo. E devemos perceber que Deus hoje não age da mesma maneira, com os mesmos dons que havia naquele tempo, nomeadamente o de curar, o de línguas e essas assim. Então, mas isso não é assunto para agora. Mas é só para não ficarem desconfortáveis e pensar, mas a Bíblia fala aqui destes dons e eu não vejo como é. Mas a manifestação do Espírito, 12:7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outra, dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E também mais à frente, no versículo 27... Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas, depois terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E temos então muitos serviços que podemos fazer em prol da igreja. Devemos pensar o que é que eu posso mesmo fazer. E eu vou dar-vos aqui alguns exemplos. Volto a dizer, se a igreja é algo que se faz 1 hora por semana, basta ter alguém que convida um pregador. Uma só pessoa dá para fazer tudo. É convidar o pregador, vir aqui abrir o culto, dar lugar ao pregador, escolher um cântico no fim e ir embora. Isto não é ser igreja. Isto é um faz de conta. Assim, é algo muito importante. E é, se calhar, a parte mais visível, mais notória do que é ser igreja. Mas deve ser muito mais do que isto. E, na igreja nós precisamos de pessoas que liderem e que supervisionem. Os anciãos. Precisamos também de alguém que ensine e que dê a conhecer aos outros a doutrina bíblica. Precisamos também de quem evangelize. Precisamos também evangelizar, podem todos. E eu digo-vos já várias vezes, o sítio mais fácil, não direi mais fácil, mas se calhar mais confortável para evangelizar, sabem qual é? Talvez já me ouviram, qual é? O sítio mais fácil para evangelizar? Mais fácil. Em casa às vezes não é fácil. É aqui de cima do púlpito. Ninguém interrompe. A maior parte das pessoas não conhece a minha vida. Não é? Onde é que é difícil? Mas toda a gente pode fazer, igreja. Em sua casa. No local de trabalho. Nas redes sociais. Toda a gente pode. Exortar. Encorajar. Às vezes o simples estar aqui sentado encoraja outros. Quantas vezes não nos acontece, chegam aqui e vêm um lugar onde costuma estar um irmão, veem que ele não está. E ficam. Isto desencoraja outros. Chegar aqui e ver, à quinta-feira, se calhar, pouquinhos, não é?
Desencoraja. Mas não estou a dizer que são pouquinhos. Até, não tem um bom número. Não tem, comparativamente. Mas estou a pensar da minha igreja local. Há uma grande diferença. Há igrejas em que a diferença do culto de domingo para o culto de estudo bíblico é abismal. Noutras não se nota tanto, mas na minha igreja local, infelizmente, são poucos. São poucos que, não direi 10%, mas à volta disso, pouco mais em certos estudos bíblicos. Mas encoraja, quando vemos as pessoas abdicar do seu tempo, do tempo que Deus lhes dá para estarem junto com os crentes. Discipulado, ajudar os crentes mais novos. O ministério com as crianças, com os adolescentes e com os jovens, com as mulheres. Este ministério aqui toda a gente pode fazer oração. Mesmo aqueles que estão num leito de enfermidade podem orar. Podem orar pelos outros. O louvor, os dons artísticos, também é muito importante. Às vezes faz uma diferença enorme cantar sem música ou cantar com música. E o eu não estar, não quero aqui pôr a grande sobrecarga nos que tocam, mas não estando, o louvor não é o mesmo. Hospitalidade, receber as pessoas em casa. Visitar, também é algo que podem fazer. Pessoas que não podem estar aqui connosco e visitá-los. Socorros. A Bíblia fala mesmo em socorros. Estar atento para as necessidades dos outros. Não é preciso subir a um púlpito para fazer certas coisas. Eu tenho uma cunhada que durante meses ou anos, acho que foi durante anos, acolheu lá em casa uma jovem colega de trabalho, que tinha idade para ser sua filha, e acolheu-a lá em casa, recebeu-a quase como se fosse filha. E eu dizia-lhe, olha, isso vale mais do que muitos sermões pregados de cima do púlpito. Este tipo de coisas é um serviço que nós podemos fazer pelos outros. A conservação e a manutenção do espaço onde os crentes se reúnem. A gestão material, do dinheiro, tudo isto é importante. Tudo isto tem o seu lugar e todos nós podemos fazer alguma coisa. Agora, procuremos ver o que é que eu posso fazer para ajudar. Agora, vamos novamente a FEB, só para falar aqui uma coisa. No original, eu não devo esconder isso, diz FEB, nossa irmã, e a palavra grega não é um verbo, é um nome. Serva, que no grego é o quê? Não. Diácono. De onde vem diácono. E há versões que dizem mesmo diaconisa. E há pessoas que, na sua ânsia de colocar as nossas irmãs a fazer os mesmos serviços, pela palavra de Deus nós entendemos que estão destinadas a homens, a varões. Vem aqui esta passagem, vem diaconisa, e depois mais à frente fala ali de Júnias, que dizem que é uma mulher, eu penso que seria um homem, mas dizem que era apóstola. Dizem que Júnia era apóstola. E então há muita necessidade da parte de alguns de porem as mulheres a ter certas funções. Mas sabem quem é que, primeiro, não estava preocupada minimamente se podia fazer o mesmo que os homens ou não? Ou muito menos preocupada com o título que tinha, se era diaconisa ou não? Sabem quem é que não estava preocupada? Quem é que não estava preocupada com esse título? Era a Febe. A Febe estava preocupada em servir. Estava tão preocupada, tão ocupada, tão concentrada em servir os outros. E como é que ela servia os outros? Dá a entender que ela era uma pessoa com posses. Que ela diz aqui, ajudeis em qualquer coisa que vós necessitar, porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Ela era alguém que tinha provavelmente uma capacidade financeira ou sacrificava-se bastante para poder hospedar a outros, para poder ajudar a outros. Estava tão concentrada em servir que nem tinha tempo para pensar como é que lhe iam chamar. Mas sabem o que é que ela certamente gostava que chamassem? Febe, o que é que vem a ser? Nossa
Irmã. Irmã ou irmão é a melhor coisa que podem chamar a um crente. A melhor coisa que me podem chamar, mais do que marido ou o pai, sem ofensa para a minha família, que aqui está, é ser chamado irmão. Porque lembra-me da família espiritual ao qual eu pertenço. Isso é o mais importante de tudo. Alguns estão muito preocupados com serem chamados pastores, serem chamados apóstolos, serem chamados doutor, ou o que quer que seja. Eu não estou minimamente preocupado com isso. A melhor coisa que podem chamar é irmão. Por exemplo, quando me dizem vamos agora dar lugar ao nosso irmão Daniel. É a melhor coisa que me podem chamar. Em tempos, às vezes quando me chamavam para pregar, mas agora já não acontece tantas vezes, não percebo porquê, chamavam e diziam vamos agora dar lugar ao jovem Daniel. Agora, há uns anos para cá, acontece cada vez menos. Mas a melhor coisa que podem chamar é irmão. Quando nós não estamos focados naquilo que nos chamam, no reconhecimento que vamos ter, não há limite para o que nós podemos fazer. E assim foi com Febre, assim foi com Paulo, assim foi com Timóteo. E havia um presidente americano, o Harry Truman, ele dizia assim: é incrível o que se pode realizar se não nos importarmos com quem recebe o crédito. Não há limite para o que podemos fazer se o nosso foco não for quem fica com o crédito, mas sim o que nós podemos fazer. E assim deve ser em relação à Igreja. E agora quero terminar pensando no seguinte: que nome é que se dá à Igreja? E atenção, não vou dizer, não deviam chamar a Igreja Evangélica, eu sei porquê, é uma questão de tradição e de demarcação das falsas igrejas que existem. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre o que é a Igreja. Como é que se deve chamar a Igreja? Vou só falar-vos aqui de alguns nomes completamente antibíblicos, na maioria, sim, todos eles. Nomes que dão às igrejas. A Igreja Universal do Reino de Deus, que nós conhecemos bem. A Igreja da Bênção Mundial, Fogo de Poder. Igreja Pentecostal, Santuário de Milagres. Igreja Cristã do Evangelho Completo. Igreja Congregacional, Exigimos a Graça de Deus. Isto é aqueles que devem pegar a Deus aqui pelos colarinhos e dizer: tu tens de dar aquilo que tu prometeste. Mesmo tenhas prometido a Israel, eu quero também. Exigimos a graça de Deus. Igreja das Bailarinas da Valsa Divina. Esta aqui também conhecemos dos nossos amigos elders. Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Igreja Sete Trombetas do Apocalipse. E também existe a famosa Igreja de Fulano. Eu espero que ninguém diga: eu assisto na Igreja do Carlos Oliveira. Espero bem que não. Ou assisto na religião do... Isso é que eu espero bem que ninguém diga. Se alguém diz: eu assisto na religião do fulano, é sinal que algo falhou aqui na passagem da mente. Não, certamente é dito aqui que não é religião, mas se alguém fica com essa ideia, é mau. E depois existem outros nomes: Igreja Luterana, Congregacional, Presbiteriana, Batista, dos Irmãos, Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, por aí fora. Existem muitos termos que nós vemos aí. Mas o que é que, quando a Bíblia fala de igreja, quando Paulo escreve às igrejas, ou quando se refere a uma igreja, vamos novamente a Romanos 16. Romanos 16. Recomendo-vos, pois, Febre, nossa irmã, qual serve na igreja. O que é que está a seguir a igreja? Que está em Sencreia. Não é a igreja evangélica, não é a igreja... Não. Mas, atenção, eu percebo que no mundo em que estamos precisamos de nos demarcar de outros grupos de pessoas, outras confissões religiosas que nós não temos nada a ver com elas. Mas o que a Bíblia diz é igreja que está em Sencreia. Se formos a 1 Coríntios 1:2, que é logo a seguir, é logo na página seguinte, a igreja, na minha Bíblia, Igreja de Deus que está em Corinto.
Quando, andando um bocadinho mais para a frente, em Gálatas 1:2, Paulo escreve às igrejas da Galácia. Quando escreve aos Tessalonicenses, à igreja dos Tessalonicenses. Aquilo que eu vejo na Bíblia é a igreja de Deus que está em. Eu às vezes, assim, em tom de brincadeira, digo: a minha denominação é que está em. Sei que não sou assim muito bem, não é? Que igreja é que tu que grupo de igreja é que tu pertences? Que está em. Não fica assim, não sou muito bem, mas é o que está a dizer na Bíblia. A igreja que está em. Tudo que nós possamos pôr pode ajudar a clarificar, mas vamos ter noção de que Deus não coloca esses rótulos. Claro que não vou dizer, olha, tirem, mudem tudo, claro que não, mas o bíblico é isto. Então, agora, a última parte, e eu estou a achar estranho acabar tão cedo. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Normalmente estou habituado, eu até costumo fazer a brincadeira de dizer que nós vimos aqui ao culto é 1 hora por semana, ou um bocadinho mais quando o Daniel a pregar, mas hoje vamos terminar um pouquinho mais cedo. Mas quero que cada um pense no seguinte: se quer fazer parte deste grupo mesmo, portanto, alguém pode estar aqui que ainda não pertence a este grupo, à Igreja Corpo de Cristo, ao conjunto dos salvos pela graça de Deus. Portanto, apelo a que creiam no Evangelho da graça de Deus, reconhecer o seu estado de necessidade, de pecador, perante Deus, e aceitar a única forma que Deus prescreve para que nós nos possamos reconciliar com Deus, para que nos possamos reconciliar com Deus, que é a obra redentora da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E não há outra oportunidade. Só temos esta vida e não sabemos quando é que a nossa vida terminará. Não sabemos. Tenho neste momento o meu sogro hospitalizado. Ele foi para o hospital na quarta-feira. Penso que estará agora já mais estável, estamos mais animados, mas podia dar-se o caso de entrar no hospital consciente e já não sair. E muitas pessoas acontece isso, infelizmente. Ninguém sabe quando é que chega o fim da sua caminhada aqui neste mundo e quando já não tem oportunidade. Portanto, a oportunidade é hoje. Não é hoje à tarde, é agora. Depois de crermos no Evangelho da graça de Deus, o nosso desejo deve ser o quê? Reunir-nos com outros crentes. Juntar-nos aos outros crentes. Quando Paulo se converteu, o seu desejo era juntar-se aos crentes. Envolve-te nas atividades da Igreja. Certamente, e aqui sabemos que há atividades fora dos cultos, que estão calendarizados. Devemos envolver. Participar na ceia do Senhor. Quando a Igreja, todas as semanas, junta-se meia hora mais cedo do que a hora que começa o culto de pregação, é um momento ideal para nós relembrarmos em conjunto o acontecimento mais extraordinário das nossas vidas. Fala aos outros das boas novas. Se é uma coisa tão importante para ti, por que não falar aos outros? Vive de forma digna do Evangelho. Se note pelo teu andar, pela forma como tu te conduzes, de facto és diferente dos demais. Ora pelos crentes e pelos descrentes. Presta auxílio aos necessitados. Aí sim, assistir na igreja. Está correto. Prestar assistência àqueles que precisam. Aprende e cresce na palavra. Cultiva relacionamentos cristãos. Que sejam os crentes, aquelas pessoas que tu dizes que são a tua família espiritual, que sejam as pessoas mais próximas de ti. Junta-te a eles, procura conhecê-los melhor. Orar por eles, estar com eles, e que não seja apenas este bocadinho que passamos juntos. E que às vezes, como dizia um irmão nosso, conhecemos os crentes só pela nuca. Né? Só vemos os crentes, a maior parte das vezes só os conhecemos pela nuca, não conhecemos face a face. Né?
Passamos a maior parte do tempo a olhar só para a nuca. Devemos buscar isto. Portanto, com tudo isto que falei, queria que pensássemos um pouquinho melhor, na minha opinião, sobre o que é ser igreja, sobre o que é a igreja e sobre o que é que podemos fazer na igreja. Que não seja só este bocadinho que aqui passamos, que já é bom, mas que pensemos dar um passo mais profundo no nosso envolvimento, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Porque só a família é mais importante à qual nós pertencemos. Um bom domingo para todos, que o Senhor nos abençoe e até uma próxima, se Deus o permitir.